estudando, porque tem alguns dias que eu não apareço na reunião, acabei de perguntar para Paulinho se você estava estudando o livro ou se foi meio aleatório que ele escolheu o tema, né? Falou que é justiça, eles olham para minha cara, né? Por que será, né? Olha para minha cara e fala assim, você vai falar de justiça, não é à toa não, né, gente? Mas aí ele falou que não é por acaso, e realmente não é por acaso. É interessante, porque eu mesmo não tinha lido esse livro, embora eu o conheça. Leon Denis é um dos mais importantes sucessores de Kardec. Esse livro de 1922. E nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o livro é dividido em três partes. Leon Denis trabalha, no primeiro momento, a questão do ser, nós, enquanto espíritos, pensamento, enfim. No segundo momento, ele trabalha o destino. E no destino, o ponto mais importante que ele toca é a questão das vidas sucessivas, ou basicamente as reencarnações. E, por último, a questão da dor, enquanto instrumento de aprendizado e crescimento. Quando eu vi vidas sucessivas e encarnação, eu fiquei me perguntando, a reencarnação parece, a princípio, quando a gente pega um tema desse, não tem muita novidade, não. Como é que eu vou acrescentar alguma coisa? Para nós, já estudamos Espiritismo sobre a encarnação, porque, vamos dizer assim, para nós que estudamos Espiritismo, a encarnação para a gente é algo tão. A reencarnação é algo tão corriqueiro, é algo tão verdadeiro, que a gente nem se preocupa com isso. E aí eu até falei com o Paulinho aqui, gente, foi interessante eu ter que preparar esse estudo, porque aí ele me deu alguns outros insights, juntou inclusive com outras coisas que eu estava preparando para essa semana mesmo. Comecei a fazer um outro curso. Aliás, na verdade, eu estava com sábado, o final de semana todo livre. Ontem à tarde, 4 horas da tarde, eu fiz uma matrícula num outro curso que começou hoje, 8 horas da manhã. Deu uma fugida lá para vir fazer a palestra, eu vou voltar para lá e amanhã tem aula o dia inteiro também. E aí, junto as informações, a gente vai vendo, assim, como o Paulinho falou aqui primeiro, realmente não é por acaso. Tem algumas coisas que foram importantes para a gente poder perceber que a reencarnação para a gente talvez seja um tema que, tão corriqueiro, talvez a gente não tenha. Eu não sei se a gente abandona isso, né? Ou se a gente deixa isso para um segundo plano. Mas aí eu tive algumas percepções que talvez nós precisamos de reforçar isso, mesmo nós, estudiosos do Espiritismo, há tantos anos, aqui, né, boa parte de nós aqui já está nesse movimento da doutrina espírita há muitos anos, e por que nós, durante tanto tempo, já estudando o Espiritismo, não prestamos atenção na importância que é a reencarnação, que é a base, inclusive, da justiça divina. Então, não poderia, eu lembro, de falar de justiça e responsabilidade sem tocar, logicamente, no assunto das vidas sucessivas e das reencarnações, né? Porque a justiça de Deus, ela só é possível e só é possível entender a justiça de Deus quando a gente entende também a reencarnação. E talvez isso veio também me reforçar que nós precisamos de alguma forma reforçar esse conhecimento com as pessoas. E eu fico me perguntando, inclusive, como é que a gente pode fazer chegar nas demais pessoas que nas demais religiões ou naqueles que nem frequentam a religião a informação necessária para eles perceberem a importância da reencarnação para as nossas vidas. Que eu acho que sem reencarnação ou sem conhecimento da reencarnação nós não resolveremos o problema do mal. Essa é a realidade. O problema do mal, a justiça e a responsabilidade, ela passa necessariamente pela compreensão disso. Separei do texto, especificamente ao capítulo 18 do Paulinho passou, que está nessa parte do que trata do destino, mais especificamente. O Leon Denis, aqui nesse aspecto, ele trata do destino. E aí, E aí, olha como é que as coisas vão acontecendo, né? Ontem recebi essa mensagem num dos grupos aqui de espíritas, né? E a mensagem ela começava exatamente assim, está no livro Roteiro, e é uma mensagem de Emmanuel, e ele fala justamente destino e a dor também, olha só. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor. Esta é talvez a maior das interrogações do ser humano na humanidade, no momento atual. O porquê do destino e da dor. Como é que a gente pode viver o momento atual? Como a gente pode viver a vida que a gente recebe desde o nascimento até a morte, esse percurso que a gente faz?
né? E quando a gente interroga o porquê do destino da dor e encontra, à luz dos princípios espiritistas, a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento, quanto lhe seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que para nós todos ainda valem o fulcro mental, né? Ainda valem a orientação que a gente precisa de ter para aprender a lidar com as questões do destino e da dor. Como é que a gente aprende a lidar com as questões do destino e da dor? E aí o Leon Denis ele vai, de alguma forma, desenvolvendo, né, um passo a passo para que a gente possa entender essa lógica, o ser, o destino e a dor. Como lidar, como o ser pode lidar com as questões do seu destino, embora a gente fale dessa palavra e entenda que é algo que é inexorável, mas de certa forma é algo que a gente pode pensar no sentido de que nós temos um percurso, um caminho a seguir, um destino final. E aí, destino, nós podemos pensar assim: quando a gente vai fazer uma viagem, qual é o seu destino? Você saiu de Belo Horizonte e vai para Pedro Leopoldo, destino final Pedro Leopoldo. E o destino aqui não é nada que é tão imperecível, não é tão inexorável, não é nada que não possa ser mudado, não. É o destino, é para onde eu estou indo. Qual é o meu destino? Para onde eu estou indo? E qual é o papel da dor nesse caminho para que eu possa chegar ao meu destino? Então, quando a gente interroga o porquê do destino da dor, a gente só pode encontrar nos princípios espiritistas as razões que vão ampliar a percepção do pensamento para que seja, então, possível decifrar todos os segredos desse percurso e compreender como esse percurso pode nos fortalecer e como a gente pode ter em mente. Eu até procurei aqui a palavra, o significado da palavra fulcro mental aqui que o Emmanuel usou, e que é para a gente poder entender, né? Qual é o ponto de apoio que a gente pode ter na nossa mente, no nosso pensamento, qual é o ponto de apoio que a gente pode ter quando a gente trata dessas questões do destino e da dor. Então, veja, olha só, isso aqui foi uma frase do livro Roteiro de Emmanuel, que estava completamente em consonância com o que o Leon Denis estava trazendo para a gente. Como eu disse, ele trata do ser, né? E uma das razões, inclusive, do destino, o segredo do destino, que ele coloca, né, no parágrafo do capítulo, é justamente isso. O segredo do destino é mais ou menos esse: é construir o próprio eu, sua individualidade através de milhares de vidas, passadas em centenários de mundos, sob a direção de nossos irmãos mais velhos, de nossos amigos do espaço, escalar os caminhos do céu, arrojarmos-nos cada vez mais para cima, abrir um campo de ação cada vez mais largo, proporcionando a obra feita ou sonhada, tornamo-nos um dos atores do drama divino, um dos agentes de Deus na obra eterna. Trabalhar para o universo, como o universo trabalha para nós. Esse é o segredo do destino. Então, é algo muito maior do que simplesmente nascer, crescer, morrer, né? Renascer. Eu lembro de uma vez o Paulinho Castro, falando desse percurso, ele brincou da seguinte forma: assim, você nasce, cresce, fica bobo, casa, morre, nasce, cresce, fica bobo, casa de novo, morre e por aí vai. Isso quando não casa duas vezes na mesma existência, né? Duas, três vezes na mesma existência, né? Aí a gente vai vendo um percurso, né? Quase que uma repetição das coisas que a gente precisa passar para que a gente possa, então, trabalhar para o universo. E trabalhar para o universo é necessariamente que a gente faça todo esse percurso: nascer, crescer, ficar bobo, casar, morrer, nascer, crescer de novo, ficar bobo, casar, morrer de novo, e por aí nós vamos. Porque é necessário na construção do próprio eu. Não é possível a construção de uma individualidade, de chegar nesse propósito de trabalhar para o universo sem passar por essas experiências. A gente não conseguiria nunca chegar nesse
propósito maior, porque trabalhar para o universo, quem aqui pensou nisso? Gente, eu vou trabalhar para o universo, eu estou mal dando conta dos meus problemas em casa, como é que eu vou trabalhar para o universo? Como é que eu respondo isso? É algo muito mais grandioso, é algo muito maior, que nós não temos, talvez, a noção da proporção disso. Imaginar que, né, que a fala dos espíritos para nós, né, o próprio livro dos espíritos, os próprios espíritos esclarecendo que o nosso propósito é um dia ser colaborador de Deus nas questões do universo e sermos verdadeiros co-criadores, assim como Jesus o foi e o é, como dirigente espiritual desse nosso planeta. Então, você imagina, a gente tem Jesus como modelo, como exemplo, mas a gente nunca imagina assim, nossa, eu vou chegar a ser como Jesus na construção desse universo e ser também um co-criador junto com Deus, né, recebendo para nós um planeta que vai iniciar ali dos primeiros movimentos do universo para depois chegar no planeta passando por todas as fases do crescimento, né, de evolução dos planetas para chegar finalmente no mundo divino. E você ter a oportunidade de acompanhar tudo isso. Imagina, está muito distante para nós. Para a nossa percepção, está muito distante. Nós não imaginamos a gente nessa construção do universo, nesse trabalho do universo. Mas para que a gente possa chegar, a gente precisa compreender esse percurso, esse destino. O destino final, para onde nós vamos chegar, a gente já tem mais ou menos a boa noção, né? Que é nascemos simples e ignorantes e vamos atingir uma perfeição, e essa perfeição é justamente o destino para onde nós estamos indo, o lugar para onde nós vamos, onde nós precisamos chegar. E essa construção é uma construção que vem sendo feita, vamos dizer, paulatina, né? Ainda devagar, mas ela vem sendo feita, e a gente precisa prestar atenção nesse processo, né? De ir, voltar, porque sem isso nós não vamos conseguir chegar. Para falar de reencarnação para as pessoas, muitas das pessoas não conseguem entender ainda a lógica da reencarnação. Então, trouxe essa imagem, e a reencarnação é importante para nós aqui hoje, porque quando a gente fala assim, a lei dos renascimentos regindo a vida universal, regindo a vida no universo, para muitas pessoas é muito incompreensível. Como é que isso se dá? A maioria das religiões que não acreditam na reencarnação vão achar que nós estamos falando uma bobagem. Aqueles que acreditam na reencarnação ainda não têm isso talvez tão palpável, né? Mas, enfim, essa imagem aí de como é as fases, as estações do ano. Né? Como é que acontece nas estações do ano? Então, a primeira imagem é a primavera, onde as coisas começam a florir. A segunda imagem já é o verão, onde está tudo verdinho, florido, lindo, maravilhoso. Daí a pouco nós entramos no outono, as folhas começam a amarelar e a cair. E no inverno não há folhas, não há nada, somente uma paisagem fria, né? As raízes expostas, mas acabado o inverno, nós começamos tudo de novo. Olha aqui, florindo novamente, né? Florindo, ficando verdinho de novo. Daí a pouco as folhas caem novamente, daí a pouco começa. Olha o ciclo da vida. E então, para que as pessoas possam entender que a reencarnação faz parte, você imagina que nós estamos olhando para a natureza, para as árvores. E aí isso está muito claro e todos nós conseguimos compreender isso de uma maneira muito tranquila, esse ciclo da vida, né? As fases, as estações do ano e as estações da vida também, né? De alguma forma, elas funcionam mais ou menos da mesma maneira. Olha aqui, que outra imagem bonita que a gente pode ter e levar conosco para essa transformação, para essa mudança, para essas fases que a vida nos proporciona. Essa é uma lei universal. Essa lei rege a vida no universo. Então, as pessoas que contestam, gente, mas se a gente vê na natureza, nos animais, nas coisas acontecendo, por que os homens não seriam da mesma forma? Porque a gente precisa acreditar que nós fomos criados somente para essa vida, não tivemos uma experiência anterior e não teremos outra experiência no futuro. Ficaria muito incoerente, inclusive, com a própria proposta da lei universal. Imaginar que nós, que somos os seres inteligentes da criação, fomos criados só para essa vida,
não tivemos experiências anteriores e não vamos ter experiências depois dessa, seria simplesmente simplificar demais algo que está muito evidente na própria natureza. Algo que está muito claro na própria natureza, que a gente consegue ver e visualizar, e isso todas as pessoas enxergam. Quem é que não conhece o movimento, né, da larva para a borboleta? Quem é que não conhece as mudanças da estação da vida, né? E a vida do ser, né? O Leon Denis destaca isso. O ser, a vida do ser é isso. Essas são essas mudanças. Então, ficaria mais fácil para alguém perguntar sobre reencarnação, quando a gente perguntar sobre reencarnação, a gente mostrar isso. A planta morre para renascer, cada vez que volta à seiva. Tudo murcha para reflorir. A larva, a crisálida e a borboleta são outros tantos exemplos que reproduzem com mais ou menos fidelidade as fases alternadas da vida imortal. A gente vai sempre passando por esse fluxo. E a ideia importante nessa história, que acho que, né, quem estuda consegue compreender isso melhor. A natureza não nos dá a morte, senão para nos dar a vida. Gente, tudo é transformação. Quando a gente acha que algo morreu, daí a pouco a vida ressurge dali. Isso é muito visível, a gente consegue perceber isso muito claramente. Quando a gente acha que algo morreu, algo surge dali. As plantas nos dão essa percepção, né? Aquela imagem das estações do ano dá essa percepção. Imagina, né? Você está num ambiente de neve, tudo gelado, você não tem uma folha nas árvores, as árvores estão todas sem congeladas, sem folha nenhuma, e você olha para aquilo e imagina, né, gente? Vai ser só a conta da neve passar, da temperatura esquentar e a vida ressurge. Ressurge linda e maravilhosa, né? Como a nossa oportunidade da vida é sempre assim. E aí a gente precisa pensar que depois de cada existência, depois de cada momento, a gente nasce, cresce, acabou por casa, né, e morre. Depois de cada vida terrestre, né, a alma então vai recolher, vai ceifar no seu corpo fluídico, nós entendemos bem, né? Corpo fluídico, perispírito, ela vai recolher no seu corpo fluídico todas as experiências e todos os frutos dessa existência decorrida. Todas as experiências, todos os frutos, os bons e os ruins. Todas as experiências, as boas e as ruins. Então, o Leon Denis, para poder explicar para a gente o problema do destino, o problema da dor, ele precisou de reforçar, principalmente no Espiritismo Nascente, né, esse livro de 1922, quer dizer, logo após Kardec desencarna em 1890, então nós vamos trabalhar com alguma coisa em torno de 30 anos, né, tentando reforçar os princípios espiritistas na velha Paris, né, naquele momento em que a doutrina espírita tende a crescer, né, tende a se expandir, e aí ele reforça para as pessoas a importância da percepção das vidas sucessivas para resolver o problema do ser, do destino e da dor. Como é que a gente pode entender tudo isso, esse problema do ser, destino e da dor? Bom, aí dentro dessa percepção, eu vou começar falando da dor, depois falar do destino. Prefiro falar da dor antes de falar do destino. A dor é pensar o seguinte: a alma deve conquistar, um por um, todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade. E, para isso, precisa do obstáculo, da natureza resistente, hostil mesmo, da matéria adversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e somam sua experiência. Não é possível se chegar a esse destino, a esse final, se não passar pelas experiências da matéria, tá? Então, é necessário aqui, ó, a alma precisa do obstáculo, a alma precisa do obstáculo, da natureza resistente, da matéria, cujas exigências, a gente aprendendo a lidar com a matéria, nós vamos aprender com os próprios esforços e aí nós vamos aprendendo com a experiência. Depois,
significa que a gente, para viver, ou seja, viver para o espírito, é agir, é crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos. Conquistar sempre novos títulos, novos méritos. Um lugar cada vez mais elevado na hierarquia luminosa e infinita. E para merecer, olha que importante isso aqui, ó, porque ninguém vai receber nada se não merecer. E para merecer é necessário ter penado, lutado, sofrido. Para gozar da abundância é preciso ter conhecido as privações. Né? Você só vai entender que é abundância se você passar por um momento de privação. Você só vai entender privação se você já tiver passado por um momento de abundância. Para apreciar a claridade dos dias, é mistério haver atravessado a escuridão das noites. Nós só conseguimos entender o significado e a importância da luz depois que a gente passou por uma noite de escuridão. A dor, então, é condição da alegria e é o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que há no universo. Então, se a gente está trabalhando para ser um participante com Deus na criação do universo, para que a gente possa ter, né, fazer isso, o que há de mais precioso no universo é a virtude, mas a virtude ela só é obtida, né, a partir dessas experiências. E essas experiências a gente não consegue se não for pela dor, tá? Se não for pela dor. Pode ser que a gente que doa mais ou menos, para uns dói mais, para outros dói menos. Tá? Mas é uma experiência que nós todos vamos precisar de passar. Tem um momento desse capítulo que o próprio Leon Denis fala que se a gente já tivesse recebido tudo pronto, como é que a gente ia entender a lógica do mérito? Porque ele fala aqui do mérito. Aqui, ó, ele fala aqui do mérito. Mérito é eu recebo porque eu fiz jus a receber isso. Né? Eu vivi experiências tais, eu cursei um curso tal, eu tenho mérito para receber um diploma. Eu fiz isso, eu passei por todas as etapas, eu tenho mérito para receber esses benefícios. Então, a gente só pode entender os méritos depois de viver as experiências, de fazer os cursos, de participar, de viver, né, cada uma dessas situações. Se a gente não vive as experiências, como é que eu posso ter mérito para receber alguma coisa? Não tem a menor possibilidade de eu receber algo pelo qual eu não vivi, eu não experienciei, eu não passei. Então, a questão da dor é você precisa dessa experiência, e a experiência da dor é que vai dar a ele essa oportunidade dele crescer, dele experienciar e receber como recompensa o diploma que ele precisa. Tá. Passando da dor, e aí é uma das grandes questões que a gente tem na atualidade, a gente fica se questionando por que tanto mal, né? Qual que é a finalidade desse mal, por que o mal, e aí é justamente o capítulo é esse, né? O problema do mal. Como é que a gente vai lidar com isso? Uma das grandes preocupações nossas é como lidar com esse mal, que aos nossos olhos, aos olhos da maioria, é algo que a gente não merecia, é algo que a gente deveria extirpar de qualquer forma, é algo que a gente tem que trabalhar contra, enfim. Mas para trabalhar contra ou para extirpar, a gente precisa de passar pela experiência, e aí por isso que eu coloquei a dor em primeiro lugar. Vou falar agora do mal, porque o mal é apenas um estado transitório do ser, nesse percurso, nesse destino. Né? É apenas um estado transitório do ser em via de evolução para o bem. O mal é a medida da inferioridade dos mundos e dos indivíduos. Então, gente, só existe mal porque nós estamos num mundo que ainda é inferior. Porque nós ainda somos indivíduos inferiores. Então, à medida, se a gente fosse pegar toda a humanidade do universo, onde nós estaríamos classificados? Então, tem aqueles que são bons, estariam nos mundos bons, aqueles que são maus estariam nos mundos maus. A classificação nossa é nós ainda estamos muito ligados ao mal. Essa é a nossa medida. É
E, além de ser uma classificação, quer dizer, a humanidade terrestre ainda vive os problemas que ela tem, porque o mal ainda é uma característica dos seus seres. Né? E esse mal, além de ser uma característica dos seus seres, é também uma sanção pelas coisas vividas, pelas questões passadas. Então, o mal, a dor, o sofrimento, eles são característicos da vida da Terra. E tem razão de ser. Se não fosse essa dor, se não fossem essas características, nós não seríamos estimulados a andar para frente. O mal, então, aqui, quando a gente vê o mal e a gente sente temos que mudar isso para acabar com esse mal, é como se ele estivesse dando uma chicotada em nós, é a espora, né? Para nos estimular a andar para frente e buscar uma solução. Normalmente nós fazemos isso. Quando a gente vê que as coisas estão assim, nós estamos buscando solução para esse mal. E o mal está funcionando como esse esporão, esse chicotinho, né? essa coisa que vai cutucando, empurrando a gente para frente para que a gente possa resolver. Então, o mal, sob esse ponto de vista, ele tem caráter relativo, passageiro. É nossa condição, porque somos ainda almas crianças, infantis, que estamos nesse início da vida, né? E pelo simples fato dos progressos feitos, à medida que nós vamos atingindo os progressos, ele vai aos poucos diminuindo, ele vai desaparecer até o momento que nós não teremos mais mal no nosso planeta. E aí nós teremos subido na evolução dos planetas, né? O livro dos Espíritos explica para a gente a evolução dos planetas, como é que isso funciona, a evolução dos mundos. Então, à medida que nós vamos fazendo esse percurso até chegar ao nosso destino final, nós vamos, aos poucos, atingindo progressos e, aos poucos, o mal vai diminuindo. Mas a gente precisa de ter muito trabalho ainda para que a gente possa conseguir essa situação. Então, a dor é um instrumento necessário, não adianta a gente brigar e lutar contra ela. Tá? O mal ainda é a nossa característica, mas é também aquilo que nos impulsiona, porque se ele não estivesse nos impulsionando, nós não nos esforçaríamos para mudar. Então, o amor, a dor e o mal são, na verdade, os nossos instrumentos de crescimento e aprendizado. O mal, a dor e o sofrimento. Se não fossem eles, nós não sairíamos do lugar. E a gente só sai do lugar porque existe. E toda vez que a gente está parado, vem o mal, vem a dor, vem o sofrimento para poder nos tirar do lugar. Vocês já perceberam isso? Todo mundo sabe disso. Nessa reunião de Iracema, a gente vê as pessoas chegando pedindo socorro por uma dor, por um problema, por uma saúde, por uma dificuldade qualquer. E aí eu sempre brinquei com todo mundo, né? Falando assim, se não fosse isso, você estaria nessa reunião, sábado, 2 horas da tarde, sentado nesse calor, ouvindo uma pessoa falar e esperando 5 horas de atendimento, 4 horas de atendimento? Se não fosse isso, não iria. A gente não iria. É muito mais tranquilo ficar sentado na frente da televisão, ir para o clube, ir para a diversão, tomar cerveja, fazer qualquer coisa aí, do que eu simplesmente buscar alguma coisa para melhorar isso. Olha só benefício que o mal e a dor nos faz, né? São eles que nos tiram do lugar, que nos impulsionam. Então, a ideia que a gente precisa de trabalhar para que a gente possa chegar ao destino é a dor e o mal, eles são necessários, mas eles são também transitórios, eles são também passageiros, tá? O grande problema da nossa humanidade terrestre hoje é que a gente ainda não percebeu isso, que a gente ainda não entendeu isso. É como se a gente olhasse para as pessoas que a gente julga mais e olhasse para as pessoas e falasse assim, não, essa pessoa é mal e ela não faz nem parte do nosso contexto. Ah, essa pessoa é mal e em breve ela vai ter que deixar. Aliás, quando a gente pensa nas questões da justiça, a gente olha muito mais rápido para a situação, por que essa pessoa não morre logo, né? Ou por que o bom morre e o mal fica? E a gente fica nesses questionamentos sempre. Então, o Leon Denis destaca aqui para a gente que a origem de todos os nossos males está na nossa falta de saber e na nossa inferioridade moral. Então, se existe mal no planeta hoje, gente, todos nós que estamos aqui ainda temos muito dessa inferioridade moral. Não adianta a gente olhar para o outro e falar assim do outro. A gente fala muito do outro, né?
A gente vê essas discussões na atualidade hoje nas redes sociais e a gente acha que o outro sempre é que é o errado, que eu sempre sou o certo. Imagine, né? A ideia que a gente normalmente tem é que os outros são ruins e eu sou bonzinho. Então, enquanto a gente não perceber isso, que isso é uma característica da nossa sociedade como um todo, do nosso planeta como um todo, e a gente vê isso, né? Se assusta ainda, mas a gente vê e não consegue perceber que isso é característica nossa. Está dizendo ainda o tanto que nós ainda precisamos de crescer, de evoluir. Toda sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio dominarem. Por isso que nós temos tantas divisões, por isso que nós temos tantos racismo, nós temos tanta discriminação, nós temos tanta dificuldade, porque todos nós estamos trabalhando com isso aqui, ó, desconfiança, dúvida, egoísmo, inveja e orgulho. Isso domina ainda o planeta inteiro. E nós achamos que nós podemos resolver tudo isso aqui apenas criando leis. Leis dos homens, né? Achando que por meio das leis nós vamos resolver isso. Então a gente olha para a lei e fala assim: ah, mas essa lei está muito branda, a prisão tem que ser mais pesada. Não, mas para essa situação tem que ter pena de morte. Não, essa lei aí tem que ser mudada, porque ela tem que ser. Então, está aqui, ó. Não se transforma uma sociedade por meio de leis. As leis e as instituições nada são sem os costumes e sem as crenças elevadas. Então, não adianta nada se a gente não mudar as próprias instituições do planeta para que nós possamos introduzir nelas sentimentos mais elevados. Quaisquer que seja a forma de política, a legislação de um povo, se ele possui bons costumes e fortes convicções, será sempre mais feliz e poderoso do que outro povo de moralidade inferior. Então, por exemplo, nós estamos olhando aí o Afeganistão e assustados com a postura do Afeganistão. Bom, isso é muito característico ligado àquele povo. Para nós, pode ser coisas absurdas. Para alguns lá, é perfeitamente normal, porque ainda não conseguiram compreender. Então, a gente vai aprimorando a legislação, os sistemas políticos, os sistemas governamentais, à medida que nós também vamos aprimorando os nossos sentimentos. Então, não adianta ficar preocupado em fazer lei, em agravar penas, em colocar todo mundo na cadeia, porque enquanto a gente não mudar aquilo que as pessoas estão sentindo, e veja como que isso vai ser mudado, gente, só com a dor, só com o mal e o sofrimento que vai lhe acontecer, porque nós vimos lá que o mal, além de ser a característica da pessoa, é também uma consequência de experiências passadas, de vidas passadas. Tá? Então, é bobagem nossa a gente ficar cobrando tudo isso. A gente sabe, claro, a gente precisa de ter leis para poder colocar um pouco de ordem. Moisés, quando trouxe o decálogo, né? De certa forma, ele impunha ali para as pessoas algumas ordens que era para poder controlar. Hoje a gente ainda precisa de ter algumas leis para controlar, mas a gente precisa entender que essas leis por si só elas são insuficientes, porque o que na verdade precisa de ser melhorado, mudado é o sentimento das pessoas daquele determinado local, daquele determinado povo, daquele, né, determinado. E isso é um sentimento da Terra inteira ainda. Uns estão um pouquinho melhores, outros nem tanto, mas todos nós estamos mais ou menos no mesmo nível, senão nós não estaríamos aqui para começar. Nem aqui na Terra nós não estaríamos. Ou estaríamos um pouco mais adiantados, um pouco mais atrasados. Então, para entrar na noção de justiça, para que a gente possa entender, então, a gente precisou entender que existe o mal, existe a dor, né? E precisamos entender a noção das vidas sucessivas. Sem isso, nós não vamos conseguir entender a justiça. Sem isso, nós não vamos conseguir resolver a noção de justiça. E aí, Leon Denis diz o seguinte: se estamos na noção de justiça, que é essencial, porque há precisão, necessidade imperiosa para todas de saber que a justiça não é uma palavra vã, que é uma sanção para todos os deveres e compensação
para todas as dores. Sanção para todos os deveres. Se cumprir, ótimo. Se não cumprir, sanção. Compensações para todas as dores. A justiça, na realidade, é isso aqui. O resumo da justiça é isso. Dar a cada um aquilo que merece. Fez bem, recompensa. Fez mal, sanção. Cumpriu o dever, recompensa. Não cumpriu o dever, sanção. Qual é a das maiores das sanções que a gente recebe? A dor. E o mal continua existindo porque a gente ainda não entendeu, né, a importância de cumprirmos bem os deveres. Se a gente não cumpre bem os deveres, como é que a gente vai ficar livre do mal? A gente mal dá conta de cumprir os nossos deveres, e aí não tem jeito de ficar livre do mal mesmo, não. Então, a doutrina das vidas sucessivas é exatamente esse resplendor da ideia de justiça. A reencarnação, as várias vidas, é que realmente vão mostrar para a gente o que é a justiça, o que é a verdadeira justiça. A ideia das vidas sucessivas dá realce e brilho incomparável a essa noção de justiça. Todas as nossas vidas são solidárias, e daqui para frente me vieram alguns insights importantes. Todas as nossas vidas são solidárias. O que eu estou vivendo hoje em relação com o que eu já vivi antes. E o que eu viver hoje é o que vai construir o que eu vou viver amanhã. As vidas são solidárias umas com as outras. E sabe o que me chamou a atenção nessa história toda? A maioria das pessoas estão errando porque elas não conseguem enxergar o fato de já ter vivido vidas anteriores e o que ela está passando hoje é consequência dessas vidas anteriores. E mais, a pessoa não pensa que ela vai viver outras vidas e o que ela fizer hoje certamente vai dar reflexo nessa vida futura, na vida seguinte. Então, a ideia das vidas sucessivas é importante porque ela dá uma ideia de segmento. E essas fases da vida. Lembra da imagem? Você sempre vai passar da imagem das estações, das 4 estações, né? Você sempre vai passar. O nosso ano é assim, né? Então você está na primavera, verão, outono, inverno. Primavera, começa de novo. Primavera, verão, outono, inverno. Esse ciclo. Isto é sucessivo, né? As nossas vidas e a nossa experiência sucessiva. Mas nós vamos melhorando. Nós vamos melhorando. Então, as consequências dos nossos atos constituem uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela estreita relação de causa e efeito. Hoje eu vivo o que eu já fiz antes, mas o que eu faço hoje vai dizer o que eu vou viver amanhã. A justiça, então, deixa de ser transferida para um domínio quimérico. A gente fica achando que a justiça é algo externo, é algo que precisa de ser feito para aqueles que erraram, e a gente não vê a justiça imperando em nós, operando em nós também. É aqui mesmo a justiça, gente. Às vezes a gente fica esperando, vai morrer, vai pagar, porque nós espíritas estamos sempre preocupados com a figura do umbral, né? Fulano vai ficar muito tempo no umbral, pelo que ele fez aqui. E a gente mesmo fica muito preocupado com isso. A ideia da justiça, a gente sai desse domínio quimérico desconhecido para dizer que tudo que é feito aqui é resolvido aqui. É aqui mesmo, é em nós e em roda de nós que ela exerce o seu império. O homem tem de reparar no plano físico o mal que fez no plano físico. Então, com a doutrina das vidas sucessivas, nós aprendemos a suportar sem amargura, sem revolta, as existências dolorosas indispensáveis à purificação. Aprende a submeter-se às desigualdades naturais e passageiras que são resultado da lei de evolução, a postergar as divisões fictícias e malsãs provenientes dos conceitos de castas, de religiões e de raças. A gente não consegue entender hoje por que existe tanta divisão, tanta discriminação, tantas questões, né, envolvendo a sociedade, e a gente não vai conseguir entender se a gente não olhar para as vidas anteriores. Então, quem está vivendo dificuldade no momento atual, se ele não entender que isso é decorrente do que ele já viveu numa vida anterior, ele não vai entender isso nunca.
E ele também não vai mudar a sua postura e não vai aceitar isso, vamos dizer, de bom grado, não vai aceitar isso de forma resignada, se ele não entender que isso é necessário para a próxima vida. Então, olha só a questão das sucessões, né? A questão da solidariedade das vidas. Por que as pessoas estão errando hoje? Porque elas não enxergam a vida de hoje, não enxergam nenhum vínculo com o que já viveu antes, porque ela nem acredita que viveu outra vida. E ela também não enxerga que ela está preparando um futuro para ela própria, que ela mesma vai viver um futuro mais ou menos perto. Então, há em nossos contemporâneos uma tendência para atirar com o peso das dificuldades presentes sobre os ombros das gerações futuras. Gente, isso eu aprendi muito recentemente a prestar atenção nisso. Se nós não resolvemos os nossos problemas agora, quem vai sofrer as consequências disso são as próximas gerações, os filhos, os netos, as pessoas que estão nascendo agora. Porque quando eles chegarem na nossa idade, nós já fomos para outra vida, a vida espiritual. Mas lá na frente nós vamos voltar e nós vamos sofrer as consequências daquilo que nós fizemos e não resolvemos. Nós temos que lembrar que nós ainda vamos voltar aqui na Terra. Se a gente não tiver aqui persuadido de que a gente vai tornar a Terra, vamos deixar para os nossos sucessores o cuidado de resolver os problemas espinhosos da vida política e social, nós vamos deixar isso para nós mesmos. Enquanto a gente não preocupar com essas questões de resolver isso para nós mesmos, porque a gente sabe que nós ainda estamos numa condição evolutiva tal que nós vamos ter que voltar. Não tem outra possibilidade de chegar ao destino final, se não passar pela dor, né? E não vir, né? Sofrer as consequências do mal que fizemos e que permitimos que outros também tenham feito. Então, a gente precisa lembrar que a gente está construindo as coisas e a gente está preocupado assim, bom, eu não vou nem ver essas coisas aqui mais, né? Daqui a alguns anos eu já morri mesmo, estou chegando mais no final da vida, às vezes a gente já vira a lava as mãos e fala assim, deixa para lá, deixa esse povo resolver isso aí. E a gente vai voltar. E a gente vai encontrar aquilo que a gente deixou de mal feito. Com a lei dos destinos, a questão muda logo de face. Não somente o mal que tivermos feito recairá sobre nós, e teremos de pagar as nossas dívidas até o último centavo, como o estado social que tivermos contribuído para perpetuar com seus vícios e com suas iniquidades. Apanhar-nos-á na sua férrea engrenagem, quando voltarmos à Terra e sofrermos todas as imperfeições. Então, o que a gente está fazendo hoje, nós vamos sofrer isso lá na frente. Nós mesmos vamos sofrer isso lá na frente. No decurso de nossas estações terrestres, às vezes como poderosos, outras vezes como fracos, às vezes como diretores ou dirigidos, sentiremos muitas vezes recair sobre nós o peso das injustiças que nós mesmos deixamos que se perpetuassem. Então é importante que a gente olhe e veja qual a contribuição que nós temos para poder melhorar o mal e esse estado de coisa que nós vivemos. Os efeitos da nossa organização social provêm principalmente dos nossos legisladores em suas acanhadas concepções. Gente, quem é que lá no Congresso, quem é que exerce funções nos poderes da República, que está preocupado com a questão da reencarnação? Pouquíssima pessoa, pouquíssima gente. Eu fico surpreendido, inclusive, de ver espíritas entrando na vida política e chegando lá fazendo coisas completamente contrárias ao próprio aprendizado espírita que viveu a vida inteira. Olha o risco que nós corremos nisso. E aí, os defeitos da nossa sociedade hoje, da nossa organização social, provém dos nossos legisladores por causa dessas acanhadas concepções. Eles estão abrangendo o horizonte somente dessa vida, estão preocupados somente com chegar ao poder e ficar no poder. Né? Esquecido de que já viveu uma vida, está vivendo algumas experiências. E, aliás, o chegar ao poder também é uma consequência daquilo que fez lá atrás, porque ele não chegou ao poder gratuitamente, não. Ninguém chega numa posição de poder se não tiver uma dívida grande para poder cumprir e pagar. Certamente, todos que chegam a algum tipo de poder, em qualquer das instituições, no legislativo, no judiciário, no executivo, está lá
para poder tentar corrigir algo que fez lá atrás, contra a própria organização social, e continua agora fazendo a mesma coisa. Se a pessoa não entender a vida sucessivas, ela não vai entender que ela precisa mudar isso. Não compreendendo o fio evolutivo da existência e o encadeamento de nossas vidas, né, as vidas sucessivas, vão continuar estabelecendo esse estado de coisas compatíveis com os fins reais da sociedade e do homem da sociedade. Então, nas redes, olha só como é que a gente reivindica direito na atualidade. A gente está sempre buscando direitos. Eu quero os meus direitos. Ah, adoro ouvir isso, gente. Acho muito engraçado. A pessoa chega para mim e fala assim: eu só quero os meus direitos. Né? Dá vontade de falar as verdades para ele, mas às vezes nem sempre a gente pode. Nas reivindicações atuais, a noção de direito é um objeto de excessivas especulações. Sobreexcitam-se os apetites e exaltam-se os espíritos, mas esquecem-se, as pessoas esquecem que direito é inseparável de dever. Eu só tenho direito se eu cumprir meu dever. E é também a sua resultante. Então, qual que é o dever nosso nessa história toda, nessa brincadeira toda? Nós precisamos de entender essa lógica das vidas sucessivas. E aí é que eu disse que caiu essa ficha para mim essa semana, quando eu estava estudando isso. Nós precisamos de cada vez mais reforçar para as pessoas que essa questão da reencarnação não é um simples dogma do espiritismo, não. É a única explicação plausível para o que nós estamos vivendo e é a única explicação lógica para que a gente possa mudar as posturas. Que quando eu falar para as pessoas, você quer deixar isso para os seus netos? Você quer deixar isso para os seus filhos? Você quer que seus filhos passem por isso, pelo que você está passando? Então você muda. Se você quer realmente resolver o problema para que ninguém sofra o que você está sofrendo, então você muda agora. Porque se você não mudar, os que vêm depois vão sofrer. E mais, sabendo que você vai ter que voltar, e vamos ter que voltar, não tem perdão, não tem desculpa nessa história, sabendo que nós vamos ter que voltar, aí nós começamos talvez a pensar, puxa vida, eu preciso resolver isso aqui agora para não deixar para as gerações futuras e não deixar para eu mesmo ter que resolver isso lá no futuro. Porque se eu não resolver isso agora, eu vou ter que resolver isso em outro momento. Esse é o problema do ser, do destino e da dor, em linhas gerais, que eu entendi com a leitura de apenas um capítulo. Mas é claro que Leon Denis ele faz todo um percurso para que a gente possa compreender toda essa lógica, essa dinâmica de nós, espíritos, nesse processo evolutivo, entendemos, né, a questão do destino, da dor, dos males, e como nós podemos, de alguma forma, melhorar tudo isso. Então, a ideia que nós temos que o problema é do outro, que o problema é dos governantes, que o problema é não sei quem, o problema é nosso, de cada um de nós. Todos nós temos responsabilidade nisso. Quando a gente elege um governante qualquer, que não tem, que fala que é cristão, mas que quer ver o seu semelhante morto, peraí, esse cara não é cristão, então. Pelo menos não da forma como Cristo ensinou. Isso é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. Esse sujeito que fala, tá, nós somos cristãos, mas eu prefiro ver esse sujeito morto, reconhecê-lo como um igual, eu não reconheço ele por causa da cor da pele, eu não reconheço ele porque ele é gay, eu não reconheço ele porque ele é mulher. Então, nós precisamos entender que não é esse o ensinamento do Cristo. Olha, você está me dizendo que você é cristão, mas você não entendeu nada da lição do Cristo ainda não. Então, eu não estou com você. Eu não posso estar com você. Né? Então, é para que a gente possa entender. A nossa sociedade, a organização social vai melhorar sim o dia que todos nós tivermos entendido essa questão. E não tem como entender essas questões sem entender as vidas sucessivas. Tá? Então, acho que foi um chamado de atenção para mim, principalmente para mim mesmo, porque a gente trabalha tanto com divulgação do espiritismo e às vezes a gente deixa para trás a questão da reencarnação, mas ela é a base e a explicação para todas essas questões. É a lógica de tudo isso. Sem as vidas sucessivas, gente, nós não teremos resposta para nada disso que nós estamos passando para hoje. Tá?
seriam essas as ideias que a gente precisa de despertar em nós, para que a gente também possa ajudar a despertar no outro também. Ok? Estamos aí para perguntas, críticas.